pessoal, tudo bem com vocês? Vocês não sabem o prazer que era estar de volta. Para vocês verem como o mundo tá louco. Essa semana o Pentágono nos trouxe revelações sobre OVNIs, sobre a existência de OVNIs que passaram pela Terra mesmo, real, oficial, e ninguém ligou. E eu, pasmem, estou sentindo falta de vocês. Quem diria? Para vocês verem como o mundo tá louco. Mas enfim, vamos ao que interessa realmente, que é a questão das nossas aulas. Hoje foi a primeira aula de filosofia no Centro de Mídias de São Paulo, no aplicativo, e o tema da aula de vocês foi ética. Eu acompanhei a aula e ela falou sobre, a professora Maria Fernanda falou sobre ética, e eu não sei se na próxima aula ela vai continuar a abordar o assunto, porque o assunto total é ética e moral. Eu acho esse assunto muito importante, é um tema que eu gosto muito de tratar em sala de aula e eu estou muito triste de não poder estar em sala discutindo isso com vocês. Então, por isso, eu fiz questão de fazer um vídeo para aprofundar um pouco o que foi falado e falar um pouco mais sobre o que talvez ela fale na próxima aula, ou se não for falado, coisas que eu acho pertinente vocês saberem, ou seja, o conteúdo completo. Bom, o que foi falado na aula hoje foi primeiro a etimologia da palavra ética. Então, ética é uma palavra que vem do grego ethos, que significa modo de ser, caráter. Também está relacionado à casa, aquilo que é do interior, ou seja, que está relacionado ao nosso interior, à nossa casa, o nosso jeito de ser. Algo muito pessoal, o nosso caráter. Isso é que significa ética, na raiz da palavra, na etimologia da palavra. No entanto, quando a gente vai falar sobre ética no dia a dia, quando a gente vai falar sobre o que significa ética, geralmente a gente associa ética a palavras como respeito, caráter, educação, fazer o que é correto, e tudo isso tá certo. Podemos realmente associar ética a tudo isso. Porém, temos que levar em consideração o seguinte: assim como podemos associar ética a todas essas palavras, a ética, ela anda de mão dadas com aquilo que também é importante socialmente falando, que é a moral. Quando nós falamos de moral, geralmente nós associamos a moral a que palavras? Quando nós falamos assim, fulano é uma pessoa cheia de moral, ou então quando nós dizemos, fulano não tem moral para falar tal coisa, o que nós estamos querendo dizer? O que é ser alguém que tem moral ou não tem moral com relação a alguma coisa? Bom, quando a gente fala em moral, a gente está querendo falar sobre pessoas que são certas, são pessoas que agem de maneira correta, são pessoas que têm caráter, são pessoas que têm postura, são pessoas que têm educação. Ou seja, tudo aquilo que a gente pode relacionar à ética, nós também podemos relacionar à moral. Isso significa então que moral e ética são a mesma coisa? Aparentemente, sim, mas a realidade é que não. Essa é uma grande pegadinha. A gente tende a associar que moral e ética, por serem em sua definição muito parecidas, elas são a mesma coisa, quando na verdade não são. Elas são, em sua definição, parecida, mas na prática elas são muito diferentes umas da outra. Ética, como eu falei, está associado à questão do nosso jeito de ser, do nosso modo de ser, do nosso caráter, da nossa maneira de nos posicionar no mundo, de ver o mundo. Enquanto a moral vem da palavra mores, que significa hábito, que significa costumes. Então, moral está relacionado aos nossos hábitos, aos nossos costumes. E os nossos hábitos e os nossos costumes, eles estão associados e dizem muito sobre o nosso jeito de ser.
Daí a confusão entre ética e moral, porque enquanto a ética fala sobre o nosso jeito de ser, sobre o nosso caráter, a moral fala sobre os nossos hábitos e costumes, que também podem ser associados ao nosso jeito de ser. É por isso que elas são confundidas uma com a outra, mas embora elas sejam muito diferentes, e eu vou explicar para vocês a diferença agora.